estar estudando a lição de número 9. É uma lição muito boa para nós estarmos estudando, nos vai ensinar bastante. E os irmãos que estão nas suas casas também poderão estar acompanhando, na certeza de nós crescermos juntos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós vamos ler somente um versículo, vamos ler do Salmo 119, o versículo 96. Vamos ler esse versículo. Vamos ler todos juntos o versículo de número 96. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o mandamento é ilimitado. Deus abençoe a sua palavra. Esse versículo vem falando, né? Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite. Quer dizer, não existe perfeição no ser humano, não existe perfeição. Por mais que sejamos perfeitos, mas não existe. Mas o mandamento é ilimitado, o mandamento de Deus. A perfeição de Deus é ilimitada, o mandamento de Deus é ilimitado. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso, Ele é todo perfeito. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Vou pedir para o Ernesto estar orando, antes de nós iniciarmos a nossa aula. Amém. Então, irmãos, essa lição ela vem falar sobre o Pentateuco. Nós sabemos que a Pentateuco é os cinco primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa palavra Pentateuco, ela tem um significado muito grande para nós, porque ela vem falar do começo, tudo que nós venhamos a saber, a compreender da palavra de Deus, porque nós vemos lá do começo, tudo do começo, em que tudo começou. E quando nós pensamos no Pentateuco, às vezes a gente pensa, mas vai falar de lei, vai falar da criação, falar da queda. Não é isso que está dizendo aqui? Fala da criação, o Pentateuco fala da criação, da queda, redenção. Mas o que chama a nossa atenção, e é o que nós sempre tem estudado, é que esse finalzinho, Jesus está ali. Jesus está ali. Jesus estava lá no Gênesis. Nós vamos ver mais à frente, só para a gente fazer uma introdução aqui. Quando os nossos primeiros pais foram tentados, né, Adão e Eva, a promessa de Deus foi a seguinte: a semente da mulher vai nascer, vai esmagar a cabeça da serpente. Então ele estava falando de quem? Falando de Jesus. Então Jesus está em toda a história, porque Jesus, Ele é Deus. Então aqui na introdução, ela vem falando, a partir dessa lição vamos estudar as seções do Antigo Testamento, Pentateuco. Então o nosso objetivo hoje, né, que a lição está trazendo para nós, é o Pentateuco. Não é os profetas maiores, nem os menores, mas que tudo nós vamos estudar, né, já começamos a estudar e vamos estudar
nessa revista. Em nossas igrejas, a maioria das pessoas está acostumada e é inspirada por diversas histórias de personagens. Aqui na introdução está falando, né? O que a gente lembra? Lembra de Abraão, lembra de Moisés, o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Todavia, é preciso compreender que essas histórias foram escritas e se acham reunidas com um propósito maior e mais importante do que simplesmente servirem de inspiração para a nossa fé. Então, qual o propósito maior? De nosso reconhecimento, reconhecer que Deus é soberano, que Deus é que controla a história, que Deus é maior. Então, não é só para essa história, ela serve de inspiração para a nossa fé. Quando nós lemos o livro de Gênesis, ou o livro de Êxodo, o livro de Levítico, os livros do Pentateuco, melhor dizendo, nós sempre estamos lembrando do poder de Deus, estamos vendo as maravilhas que Deus fez, livrando as pessoas, cuidando das pessoas, Deus se preocupando com as pessoas já desde o começo, né? Ele cobriu a nudez de Adão e Eva com pele de animais, que já representava também o sacrifício de Jesus. Então, toda a história, Jesus está ali incluído no meio. Então, essa lição de hoje, como diz aqui no finalzinho, ela serve de inspiração para a nossa fé. Porque nós não olhamos somente para a história. Se a gente for parar e pensar na história de Abraão, do relato da história de Abraão, a gente for pensar como o pessoal, aquele povo passou pelo meio do mar, nossa, mas foi uma bênção muito grande. Sim, foi uma bênção muito grande. Mas o estudo da Palavra de Deus, ela vem trazer para nós ensinamento para nós hoje, que Deus continua ainda a nos proteger, nos livrar, nos abençoando. E esse caminho, podemos dizer assim, conduzindo o caminho daquele povo, Deus ainda continua hoje, trazendo essa mensagem para a nossa vida. Deus continua nos conduzindo para o caminho certo, o caminho que nós devemos e precisamos seguir. Quer dizer, Deus da história não é só lá do passado, mas Deus da história do presente, o Deus vivo. Quando nós vemos na palavra de Deus que a palavra ela é viva, isso quer dizer que ela nunca morre, ela é sempre viva, sempre eficaz, sempre vai estar nos conduzindo para o caminho certo, conduzindo a nossa vida. Ela é uma história também, é uma história que não está sendo registrada. Essa história que nós lemos, né, ficou registrada e nós admiramos, já desde as crianças aprendem da história, mas, como está dizendo aqui, é a inspiração para a nossa fé, para nós crermos nesse Deus poderoso e maravilhoso que continua a cuidar de nós. Alguém quer fazer algum comentário na introdução para a gente dar continuidade? Fique à vontade, vamos estudar juntos. Como nós já falamos, e outros também têm falado aqui, as nossas lições, lição mesmo para ser estudada, e tem muito assunto, muita coisa para a gente estar vendo e aprendendo. Aqui o primeiro tópico fala o que é o Pentateuco. Vamos fazer assim um breve
um breve comentário. Se os irmãos também quiserem falar, pode falar. Mas eu quero demorar um pouco mais no terceiro tópico, que é muito importante para nós, para a nossa edificação. Então, o que é o Pentateuco? O Pentateuco é considerado como a primeira e a mais importante seção do Antigo Testamento, tanto das Bíblias judaicas quanto das cristãs. Então, é considerado como a primeira e a mais importante seção, porque dali que nós começamos. Tudo começa. Hein? Queremos saber da queda do homem, está ali. Como que foi formado o homem, está ali. Tudo começou ali. Fala aqui um pouco mais adiante, que fala que o Pentateuco serve de instrução. O Pentateuco foi a primeira seção do Antigo Testamento divinamente inspirada, bem como a primeira a ser reconhecida como escritura pelos judeus. Há ampla confirmação do Antigo Testamento de que esses 5 livros foram uma unidade literária em diversas passagens. Eles são mencionados pela expressão livro da lei de Moisés, livro da lei, ou simplesmente lei, em Números 8, 7. O Novo Testamento costuma se referir ao Pentateuco de modo uniforme, como a lei. Em Lucas 16, 16, Jesus, ele fala da lei e os profetas. Então, quando no Novo Testamento, sempre quando Jesus falava, no livro, ou outras pessoas falaram sobre as leis e os profetas. Estava se referindo ao Antigo Testamento. Um pouquinho aqui. Então, essa primeira, aqui, no finalzinho desse primeiro tópico, fala: a conclusão ao qual podemos chegar sobre isso é que, de modo algum, devemos enxergar esses 5 livros separado ou fragmentado, mas com uma unidade literária. Alguns estudiosos especulam que o tamanho limitado dos rolos atingiu antigos, acabou contribuindo para que esses livros fossem divididos. Como eu disse, a gente não vai comentar muito sobre isso, mas os 5 livros da Bíblia, os primeiros, eles foram escritos em rolos, eram guardados em rolos, e aqui, como está falando, que eram grandes, mas quando fala aqui for separado ou fragmentados, quer dizer, dividido, separado, mas não, eles foram reconhecidos como escritura, palavra de Deus. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse primeiro tópico? Senão vamos... Pastor, quer falar? Na hora que chegar a hora, falem, por favor. Segundo tópico. Então, esse primeiro tópico aqui, eu acredito que todos nós conhecemos, é somente para a gente ter mais uma noção, do que esses livros vêm nos ensinando. Depois nós vamos falar mais um pouco sobre cada livro, o que eles representam e do que eles tratam. Qual o assunto do Pentateuco? Em termos de seu conteúdo, o Pentateuco abrange a história desde o princípio dos tempos até o momento em que a nação de Israel se vê prestes a entrar na terra de Canaã. Em sua maior parte, esses livros narram a história de uma família que cresceu e, pela graça de Deus, transformou-se numa nação com quem o Senhor entrou em aliança. Então, quem é essa família? A família de Abraão, que foi agraciada de um povo, pequena pessoa, formou uma grande nação. Por quê? Porque Deus cuidou, transformou-se em uma nação com quem o Senhor entrou em aliança. Essa palavra é muito importante, o Senhor entrou em aliança. É uma pergunta para nós. Nós temos uma aliança com Deus, não temos? Também?
Nós somos salvos, Deus cuida de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte ou não? Então, se nós temos que fazer a nossa parte, não é uma aliança? Né? Deus faz a parte dele, e nós também precisamos fazer a nossa. Senão a aliança é quebrada. Então Deus continua. Interessante, né, irmãos, que a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela não muda. O que é que muda? As pessoas. As pessoas mudam. E quando eu digo assim, as pessoas mudam, nós podemos mudar para melhor, né? Desenvolver, crescer no conhecimento, na santificação, mas podemos também mudar regredindo, se afastando, se esfriando, ao invés de crescer, parar. Parou no tempo, já sei tudo. Miserável daquela pessoa que diz, eu já sei tudo, eu já conheço tudo a Bíblia. Já conheço tudo, não preciso saber mais nada. É uma pena. Embora nós sabemos que muitas pessoas pensam assim. Assim, o Pentateuco tem o propósito de contar a história da nação de Israel, o povo de Deus e da antiga aliança. Ele explica a origem dessa nação, como Deus a salvou da escravidão e da extinção, e apresenta as dificuldades em seu relacionamento pactual com o Senhor. Eu achei muito interessante essa parte, aqui também, como ele fala aqui que ele apresenta a dificuldade. Mais uma vez, eu quero trazer essa palavra para nossas vidas, a dificuldade que o povo teve. Por quê? O povo não recebeu tanta bênção de Deus, tanto livramento, cuidado, Deus prometeu, né? Abraão, que era o líder, Moisés, que era o líder, falava com o povo, e o povo recebendo a bênção, mas o povo teve dificuldade de obedecer. E essa dificuldade pactual, relacionamento, dificuldade em seu relacionamento pactual com o Senhor. O que essa palavra vem trazer para nós hoje? Essa dificuldade que nós, como servos de Deus, não vamos pensar no povo lá de fora, vamos pensar nessa palavra para nós que estamos aqui hoje. Nós temos sim dificuldade, porque assim como aquele povo, dá a impressão que eles se esqueceram do que Deus tinha feito. Muitas vezes a gente se esquece da promessa que nós temos firmada na palavra de Deus, em que nós vamos chegar até o final. A promessa, vamos pensar na promessa de Jesus. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Será que não há algum momento a gente não esquece disso? Um momento em eu estou sofrendo tanto, estou passando por tantos problemas, tanta dificuldade. Sabe que naquele momento a gente não se esquece da promessa de Jesus e que Ele é fiel? Eu creio que sim, a gente se esquece. Então a palavra de Deus, ela está sempre nos lembrando. E interessante, uma coisa vai puxando outra, a gente vai lembrando, que Jesus, ele falava que o Espírito Santo ia fazer com que as pessoas, os seus discípulos, lembrassem de tudo que ele ensinou. Então, aquilo que nós aprendemos na escola dominical, estamos falando de escola dominical, tudo que nós aprendemos aqui, se nós guardarmos no nosso coração, o Espírito Santo vai lembrando, faz lembrar. Mas você ouviu, você leu isso na Bíblia, ele vai fazer você estar lembrando. Nós não vamos sentir essa dificuldade assim de lembrar do que Deus fez e continua fazendo por nós. Então, eles tiveram assim, quando fala aqui, nesse finalzinho que eu acabei de ler,
apresenta Deus, como diz, como Deus a salvou da escravidão e da extinção, e apresenta as dificuldades. É essa palavra extinção que me chamou a atenção. Deus livrou da escravidão, falando lá que quando Deus tirou o povo lá do sofrimento, lá do Egito, Deus poderia ter feito que acabado com aquele povo. Extinção é acabar. Aquele povo acabar, deixar de existir. Deus viu que aquele povo era rebelde, povo de dura cerviz, mas pela sua misericórdia, Ele deu continuidade. E nós vamos ver depois, um pouco mais à frente, no livro de Deuteronômio, que vai falar lá da renovação, da aliança. E eu gostaria de, se alguém estiver nos ajudando, pode falar nesse momento. Se concordar, nós vamos continuando. Tá? Fique à vontade. Então vamos lá. O Pentateuco não é simplesmente uma história de Israel. Não é só um documento com a finalidade de nos oferecer informações importantes e verdadeiras, mas também tem o objetivo de fortalecer a nossa fé. Cada pontinho desse, vamos pensando aí, né? Na própria leitura já está dando para a gente entender. Então, a finalidade não é só conhecer a história, mas fortalecer a nossa fé. A gente só fortalece a fé quando nós reconhecemos que o que está sendo tratado, você tem que estar olhando para a sua vida. Isso fortalece a nossa fé. Mas se a gente olhar para uma história somente contada lá do passado, só fica a história. Mas para fortalecer a fé é quando você entra na história trazendo para a sua vida. É isso que nos fortalece, né? Assim como Deus cuidou, continua cuidando, como já falei. Vamos lá. Moisés escreveu os seus 5 livros visando encorajar os israelitas a confiar no Senhor. Essa confiança deve se firmar na fidelidade de Deus, às promessas feitas aos patriarcas ancestrais desse povo. O livro de Gênesis, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os livros. Então, a revista fala que o livro de Gênesis pode ser dividido em 2 partes. Qual que é a primeira? Conta a origem do universo. E a segunda narra a história do patriarca e os seus descendentes. Então, o livro de Gênesis, nós já vimos aqui, é bem detalhado, né? Fala que do versículo 1 ao 11 conta a primeira história, e do 12 ao 50 a segunda história, que fala da história de Abraão, né, e seus descendentes. O segundo livro de Êxodo narra a preparação e o chamado de Moisés para ser o grande líder. O livro de Êxodo. O que significa Êxodo? O Êxodo significa saída, libertação, né? O cuidado de Deus para as pessoas, livramento. Né? Ele destaca a liderança de Moisés, a lei, os tabernáculos, salvação do povo do Egito. E nós vamos encontrar isso então em Êxodo. O livro também narra o estabelecimento formal da aliança entre Deus e a nação de Israel, algo central em todo o Antigo Testamento. Aqui ele vem falando mais uma vez sobre a aliança. O livro também narra o estabelecimento formal da aliança entre Deus e a nação. Como todo mundo sabe, nós sabemos, né?
já falei também, todo mundo já está sabendo disso, o que é a aliança. Então Deus tinha uma aliança com o povo, mas o povo quebrou, o povo desobedeceu aquela aliança. Levítico é um livro indispensável para o entendimento da mensagem do Pentateuco. O livro apresenta o mandamento de Deus para que o seu povo seja santo. Então, o que o livro do Levítico vem falar? Santificai-vos, sede santo, eu sou o Senhor vosso Deus. Santificação. Mas esse livro, voltando aqui, né, trazendo para nossos dias e entrando no Novo Testamento, lá em Hebreus 12, 14, vocês vão estar lembrando, não precisa de abrir não, mas todo mundo vai estar lembrando desse versículo que fala assim, né? Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz e a santificação. Então, está lá no Novo Testamento, o escritor de Hebreus dizendo, segui a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você olhar, mas está falando lá em Levítico. Em Levítico fala, santificai-vos, sede santo, porque eu sou santo. Então, hoje exige, a palavra de Deus, exige santificação? Exige sim. Exige. E logo passa para a cabecinha nossa, eu creio que passa a cabeça de todo mundo, mas ninguém é santo. Não, ninguém é santo. Mais uma vez voltando, né, que Jesus está desde o começo, né, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus está implícita na palavra de Deus. Nós somos santos, porque se nós temos Jesus no nosso coração, Deus olha para nós e não vê a nossa pequenez, mas vê o que Jesus fez na nossa vida. E Jesus capacitando, nos cobrindo a nossa, podemos dizer assim, o nosso pecado, desde que esse pecado seja confessado. Alguém quer falar sobre até aqui, em algum desses livros? Números. Dá continuidade da história da jornada de Israel através do deserto. O livro começa com o censo, com um preparativo para que o povo deixe o Monte Sinai e descreve acontecimentos nos quais o povo escolhe desobedecer a Deus. Números nos mostra como a desobediência traz consequência devastadora, pois o Senhor pune toda aquela geração, não permitindo que os desobedientes entrassem na terra prometida. Em Hebreus 3:4, o autor faz uma alusão a essa triste história de Israel. O que ele vem falar que fala lá em Hebreus? Não entrarão no meu descanso. Os desobedientes não entrarão no meu descanso. A gente vai começando a pegar de cada livro, quando a gente olha aqui voltando para Levítico, que fala que nós devemos procurar a santificação, né, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Agora, quando nós vemos aqui em Números, o povo desobedeceu a Deus, e o número nos mostra como a desobediência traz consequência. Qual foi a consequência daquele povo? Não entraram. Aquele povo não entrou na terra prometida. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que vai falar, em que estava apenas, era um rio que estava dividindo. E eles não podiam entrar. Era só atravessar o rio. Em outro lugar fala que eles ficavam dando volta, né? Circulando, mas não conseguiram entrar na terra prometida. Por quê? Porque teve consequência, foi uma punição que Deus deu para ele, teve consequência por causa das suas desobediências, desobediência do povo. Por fim, Deuteronômio apresenta uma série de discursos feitos por Moisés
nas planícies de Moabe, nos quais ele se despede do povo de Israel e o prepara para a entrada na terra de Canaã. Em Deuteronômio, o povo está separado da terra apenas por um rio. Em Deuteronômio, que é isso que eu queria dizer, apenas por um rio Jordão. Moisés então reafirma a lei do pacto. O termo Deuteronômio significa segunda lei e faz advertência sobre a infidelidade a Deus e a idolatria. O objetivo do livro é ratificar o pacto entre Deus e Israel. Essa palavra ratificar ou reafirmar, reafirmar. A mensagem do Pentateuco pode ser resumida assim: Gênesis é o livro dos começos, o Êxodo é o livro que apresenta a salvação do povo de Deus, Levítico é um chamado inegociável à santidade, Números recorda, por meio da peregrinação no deserto, a importância da obediência do povo, enquanto Deuteronômio apresenta a renovação graciosa da aliança. Então, essa renovação, nós fazemos parte dessa renovação. Por quê? Porque nós cremos em Jesus, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas já vou estar falando também sobre isso. É quando diz assim, mas a gente ouve muitas pessoas dizendo assim, o povo lá do Antigo Testamento era o tempo da lei, hoje nós vivemos uma época da graça, e eu creio que cada um que pôde, pelo menos ler uma vez na lição, pode talvez percebido que a graça já houve lá no Antigo Testamento, a graça de Deus. E quando Deus cobriu a vergonha de Adão e Eva, com peles. Então, irmãos, esse terceiro tópico aqui, o segundo tópico, que fala do que o Pentateuco representa, o que ele vem falar, qual o assunto do Pentateuco. Eu gostaria de ouvir de vocês também, ou alguma pergunta, ou nos ajudar. A impressão que a gente tem aqui nesse final, Pedro, é o seguinte, que quando fala que eles tinham apenas o rio Jordão para atravessar e eles não atravessavam, eu fico pensando, quando eles atravessaram o mar, foi porque Deus os conduziu. Agora parece que eles chegaram numa situação que eles achavam que Deus tinha obrigação de conduzi-los sempre. Mesmo errando, Deus tinha obrigação. Como a gente ouve de vez em quando, pessoas determinando que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Por isso que falou, é história, mas eu faço parte da história. Eu preciso reconhecer isso. Quantos hoje eu ordeno que, em nome de Jesus, que você seja curado, que isso, que aquilo outro. Ou seja, parece que eles achavam que Deus tinha como obrigação cuidar. Mas não era bem dessa forma, porque hoje o mar, Deus fez com que eles atravessassem, abrisse o mar. Agora eles tinham apenas o rio, o Jordão devia ser uma situação insignificante se comparado com o mar. Mas por quê? É porque eles haviam quebrado a aliança. Eles, Deus não. Deus permanece, a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela permanece. Então, Deus não quebra aliança nenhuma. Quem quebra a aliança é o homem, quando ele se afasta, quando ele desiste, quando ele deixa de confiar, deixa de obedecer e assim por diante. Então a lição para a gente é a mesma. Às vezes um problema tão pequeno nos trava. E se a gente olhar bem de perto, como diz o ditado, se a gente olhar bem dentro do nosso olho, a gente vai ver que a gente está embutido nessa história toda. Às vezes uma coisa tão pequena, uma desculpa que a gente precisa pedir a alguém e se humilhar, a gente não é capaz. Quando Deus nos conduziu todo esse tempo pelo caminho da fé, dando oportunidade, dando chance de arrependimento, dando chance de crescimento, dando chance de santificação, e muitas vezes a gente tem negligenciado isso. Então, para mim, essa história é bacana,
nesse aspecto, porque eu faço parte da história desde o começo. Eu não sou descendente lá do Adão também? Sim. E depois, pelo pacto que Deus fez com Abraão, eu não sou descendente de Abraão também? E depois, quando Jesus veio e se manifestou como a promessa de Deus, a graça, mudando alguns costumes, eu não faço parte também? Sim. Mas então eu preciso fazer parte também do plano de Deus de buscar essa santificação cada dia. Lá em Apocalipse capítulo 22, versos 10, se não me engano, 11, fala que o ímpio pode continuar na impiedade, porque é isso que ele quer. Ele quebrou a parte dele na aliança e ele quer viver assim, que fique assim. Mas o justo continue a justificar na prática da justiça. E o santo continue a santificar. Veja que interessante. O santo continue a santificar. Então, às vezes a gente tem os olhos fechados para a clareza da palavra de Deus. Não é algo que encerra, não. Me tornei santo, fui alcançado, fui salvo, Deus me alcançou em Jesus, agora está tudo bem. Não. Agora que os meus olhos abriram, eu preciso cuidar disso. Eu preciso avançar, eu preciso ir em frente. E coincidentemente eu estava vendo Mateus 6 agora, antes de começar o culto, está falando da prática da justiça. Não é para exercer justiça com o fim de ser visto pelas pessoas. Não está falando que não é para viver na prática da justiça, pelo contrário. Então veja como é. E esses homens viveram a situação, parece que Deus tinha obrigação. Não, fui salvo, agora Deus tem que cuidar de mim. Eu não pedi para nascer. Espera aí. Exatamente. Interessante, né, que o Beto falou, é bom a gente perceber, né, sentir isso, que as pessoas estão com a mesma linha de raciocínio, né, que a nossa vida, essa jornada que nós estamos hoje, nós fazemos parte, né, e ela é tão importante, né, a nossa obediência, a nossa santificação, ela não é menos importante, ela continua sendo importante, né, para Deus e para nosso próprio bem. Essa palavra aqui, né, quando fala lá em Hebreus, que não entrarão no meu descanso, né? Segui a paz e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos prosseguir, precisamos sim. E concluindo aqui essa parte, o pastor vai falar também, é muito bom a gente sentir essa realidade, podemos dizer, na nossa vida, em que a palavra de Deus não está falando para mim. Estou lendo a história lá do povo do passado, mas essa história está se refletindo na minha vida. É isso que tem que ser. Vamos falar, pastor. Então, do versículo inicial que nós lemos, Salmo 119, 96, tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. É o que a gente tem visto ao estudar essas lições, como o próprio Antigo Testamento, que às vezes é desprezado, né, por muitos de nós, tem sim sempre uma lógica, um sentido. Só que ele só vai fazer sentido à medida que nós estudamos mais, que nós conhecemos mais essas passagens. E quanto mais nós conhecemos, mais nós temos essa ideia aqui da perfeição de Deus. A perfeição do homem, como você disse lá no início, ela nunca é perfeição, sempre vai faltar alguma coisa. Qualquer trabalho que a gente venha fazer, a gente tem que dizer, não, eu vou abandoná-lo, né? Porque por mais que você gaste tempo se especializando, se preparando alguma coisa, sempre ainda vai ter o que melhorar, porque nós não somos perfeitos. E às vezes você está querendo melhorar uma coisa e você acaba estragando, né? Então é melhor parar em certo momento mesmo.
Mas a palavra de Deus não, ela tem esse lado, como a gente fica impressionado com os detalhes, a ligação entre um texto e o outro, entre um livro e outro. E aí nós vamos estudar, né, na sequência aqui, os históricos, proféticos e assim por diante, as passagens bíblicas. É isso que eu queria destacar aqui, para a gente ter sempre, né, esse desejo de conhecer mais a palavra. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vê como é perfeito, e mais nós somos voltados, como nós falamos nas outras semanas, né, a adorar a Deus pela sua perfeição, tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Isso, obrigado. Aqui o livro de Levítico, né, concluindo esse segundo tópico, essa palavra aqui que eu achei muito interessante também. Quando fala Levítico, é um chamado inegociável à santidade. Um chamado inegociável, quer dizer, você tem que buscar a santificação. Tem que buscar. É uma ordem. Quando fala que é inegociável, porque não tem outra saída. A gente pode pensar, né, o ser humano pensa, muitas pessoas já ouviram falar, eu sou ser humano. Sempre vai ser ser humano, mas tem que buscar. Quando fala que é inegociável, é porque ele tem que fazer a parte, ele tem que tentar melhorar. Tem que buscar. Podemos continuar? Quer falar, Beth? É interessante que a gente precisa aprender. Por isso que Jesus disse, vinde a mim e aprendei de mim. Depois ele cobra dos religiosos da época lá, vocês estão fazendo as coisas erradas porque vocês não aprenderam. Uhum. E no nosso dia a dia não é diferente, tem coisas que a gente não se incomoda em aprender. Eu não vou precisar disso nunca, será? Por que nós precisamos saber disso? Pedro fala que a gente precisa estar preparado para quando formos questionados a respeito da nossa fé, termos resposta. Uhum. Por que eu tenho que aprender matemática? Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender aquilo? Todo mundo fala isso, eu não vou usar isso nunca. Mentira sua, sei que não sabe que vai usar. É que você não quer aprender, a verdade verdadeira é essa. Quem quer perder tempo? Não, gastar tempo em estudar a Bíblia. Quem? Não se tem tempo para nada. Se tem tempo para um monte de coisa, menos para estudar a Bíblia. Quer dizer, eu não vou usar isso. Espera aí. Exatamente. Então, é preciso isso, eu me preocupo com isso, porque quanto mais, o que o pastor falou, quanto mais se estuda, mais inteirado você fica, e mais você vai acreditando nas verdades bíblicas, e mais você vai sabendo que você precisa de mais. Na nossa vida nós não queremos mais saúde, nós não queremos mais alegria, nós não queremos mais paz, nós não queremos mais comunhão com as pessoas, nós não queremos mais dinheiro, nós não queremos mais um monte de coisa, queremos. Muitas vezes nós agimos como crianças, Paulo fala isso. Para vocês tem que dar só isso, não adianta querer dar mais, para que vocês não vão suportar, vocês não querem. Exatamente. Olha, irmãos, até aqui, quanta coisa nós já aprendemos, né? Quanto nós já aprendemos. Que, como diz lá no comecinho da lição, que fala quando a gente olha, fala, vamos estudar Pentateuco. Logo você lembra... vai falar da história, dos patriarcas, falar do mar, vai falar da queda do homem. E quando nós já aprendemos sobre santificação, sobre o cuidado de Deus, sobre as bênçãos de Deus na nossa vida, eu creio que se nós parássemos aqui, nós já aprendemos bastante coisa, né, sobre o Pentateuco, o que está sobre a palavra de Deus, né? Sobre a palavra de Deus. Mas, como eu disse no início, esse terceiro tópico aqui, principais temas teológicos do Pentateuco. Como vimos a história contada pelo Pentateuco, é coesa e coerente, quer dizer, liga, né, com a coerência, está ligado na contação da história. Isso quer dizer que a gente vê a história e aplica a história para a nossa vida. Então está ligado. Não é uma história somente para a gente ter o conhecimento.
Ah, eu sou um belo contador de história. Conheço a história de Abraão. Vamos pegar a história de Abraão, que linda que foi. Mas o que ela representa para a minha vida? Vê como é que muda? Muda totalmente. E a minha história, o que vai mudar? É lindo eu saber a história de Abraão. Ofereceu o filho dele, um homem de fé, ofereceu ouro. Porque ele sabia que Isaac, nem que fosse das cinzas, ele ia ressuscitar. Era promessa, né? É promessa, Deus vai cumprir. Não, mas não é só isso, não. E a sua história? A minha história? Então é aplicação. Isso que está ligado, coesa e coerente. Na contação da história. Moisés desenvolve vários temas teológicos. Compreender esses temas nos ajuda na compreensão adequada da mensagem dos livros. Serão observados aqui os 3 principais temas apresentados de Gênesis a Deuteronômio. Então são os 3, né? A soberania de Deus, a seriedade do pecado e a graça de Deus. Então, o primeiro ponto, ele vai dar para nós ver bem tranquilo. Primeiro ponto, a soberania de Deus. Em vários aspectos, esse é o tema central, uma vez que os outros temas decorrem da soberania de Deus. Essa soberania é afirmada logo no início, no relato da criação de todas as coisas, a partir do nada, de modo contrário aos que as demais religiões do Antigo Oriente Próximo afirmavam. A criação não é o produto casual das lutas entre vários deuses, é a obra deliberada do único Deus que trouxe todas as coisas. A existência pelo poder de sua palavra criadora. Deus criou tudo sem o uso de material pré-existente e sem esforço algum. Então, por quê? Soberania de Deus. Quando se fala em soberania de Deus, Deus é soberano, a gente se vê cada vez menor. Achei interessante a palavra quando o Bede disse ali, que às vezes o problema não é nem tanto grande, nada. A gente se depara diante de um problema tão grande, talvez não é nem tão grande. É grande para nós, mas para Deus não é. Então, se Ele quer, não é eu que determino, mas se Deus quer, Ele faz. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele criou, Ele resolve, Ele é soberano. Esta doutrina é central na fé cristã. Narrativas como as do dilúvio, da Torre de Babel, apenas reforçam a ênfase na soberania de Deus sobre todas as coisas. E aqui nos chama a nossa atenção, quanto ao dilúvio, né? As pessoas, o que eles faziam na época do dilúvio? Zombavam de Deus. Falavam para Noé que ele era um velhinho lá caduco, né? Você está caducando. Zombavam de Deus, mas viram que a coisa não era assim. Sobre a Torre de Babel, também as pessoas queriam, vamos construir uma torre para que toque até os céus. Nós somos, né? Ali na Torre de Babel, o homem estava querendo expressar a sua total independência de Deus, porque, não, eu faço isso, faço aquilo, achando que eles eram o tal. E Deus mostrou para eles que não eram nada, que não era nada. Assim também como a nossa inteligência, podemos dizer, se a gente se espelhar ou se firmar com a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa riqueza, em todas as coisas. Não, a gente tem que ser humilde, né, para isso. A maneira como o Senhor tratou com os indivíduos como Abraão, Isaac, Jacó,
José e Moisés, também ressalta o seu domínio soberano. Aonde essas pessoas iam, ali estava o Senhor, e eles assegurava de sua presença e seu poder, proteção e orientação. Isso contrasta com as falsas divindades dos pagãos que eram limitados no alcance do seu poder. Então, quando ele diz aqui, onde eles estavam, Deus estava com eles. Onde eles estavam. Mais uma vez, vamos lembrar onde nós estamos. Estamos aqui na igreja, estamos na nossa casa, estamos viajando, Deus está conosco. Por quê? Que a gente pensa e afirma e é assim. Porque Deus é soberano. Deus está em todo lugar, Deus é Deus, né? O juízo de Deus sobre a terra, sobre o Egito, também é uma prova cabal da sua soberania. As pragas, a destruição do exército egípcio no Mar Vermelho, evidenciaram a supremacia do Senhor sobre os deuses egípcios. A mensagem transmitida é a de que Deus também era o Senhor da terra do Egito. A soberania divina simplesmente não possuía limite. Interessante, né, essa colocação aqui. Que Deus também era o Senhor da terra do Egito. Então, onde está lá? Quem era o povo do Egito? Era o inimigo. Mas Deus estava lá. Trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, Deus age sobre o inimigo. Deus freia o inimigo, destrói o inimigo. Aonde o inimigo está, ele não tem poder. Eu estou falando do inimigo, falando de pessoas, falando de pessoas que querem nos atrapalhar. Eu lembrei aqui num texto lá de que quando o Gamaliel disse para que, quando os discípulos foram açoitados e foram proibidos de falar o nome de Jesus, Gamaliel, que era um estudioso, né, ele disse assim, se a obra for de Deus, não podemos. Nós não temos força. Ela vai prosseguir. Agora, se for do homem, sim. Ela vai perecer. Mas se for de Deus, não vai perecer. Isso mostra o quê? Que Deus, ele age onde ele quer. A segunda parte, letra B, a seriedade do pecado. O segundo grande tema do Pentateuco é a gravidade do pecado. Ele emerge logo no livro de Gênesis, por meio da narrativa sobre a queda de Adão e Eva. Então, logo entrou no mundo o pecado, mudou o quadro de harmonia perfeita existente entre Deus e toda a sua criação. A situação foi se agravando de maneira que lemos alguns capítulos depois. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Então nós vemos aqui o que aconteceu com a entrada do pecado, né, a seriedade do pecado. A gente já logo lembra, né, a seriedade do pecado, houve sim a desobediência, mas depois houve o homicídio, né, de Caim tirar a vida do seu irmão, cometeu o primeiro assassinato. A ênfase dada pelo Pentateuco ao pecado comunica a verdade de que o pecado não é algo de só menos importância. Pelo contrário, ela é extremamente grave e importante para Deus, é ofensivo à sua santidade. Então, o pecado é ofensivo à santidade, seja o que for, seja o tipo de pecado, não é só tirar a vida, mas entristecer o Espírito Santo, entristecer a Deus, é muito grave. E o último aqui, ele vem falando da graça de Deus. O terceiro importante tema do Pentateuco é a graça do Senhor Deus. É um sério equívoco imaginar que a graça existe apenas no Novo Testamento. Pelo contrário, a graça é apresentada logo nas primeiras páginas do Antigo Testamento.
aquele texto lá, quando eu já falei no começo, em que Deus ele cobre a nudez do casal, né, que tinha pecado, ele cobre com pele de animais, já representava ali Jesus. Aqui vem falando essa palavra do proto-evangelho, né? Proto-evangelho está dizendo isso, primeira comunhão de Deus com o homem, falando de Jesus para derrotar o diabo, que é aquele texto lá de Gênesis, que diz assim, que da semente da mulher há de nascer que vai esmagar a sua cabeça da serpente. Então ele já estava ali, o evangelho estava sendo anunciado, o proto-evangelho. É o evangelho anunciado já, a promessa de Jesus, o plano, é isso, pastor? Certo? Se não tiver certo, pode corrigir. O plano da salvação estava traçado, já estava traçado. O plano não foi depois, mas ali Deus falou, tem que fazer isso. Da semente, falou para o inimigo, você vai se arrastar, a serpente vai se arrastar, vai viver no pó da terra. Mas da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então esse é o proto-evangelho. Alguém quer fazer mais uma colocação? Pode fazer, senão vamos concluir. Conclusão. Quão importante é o Pentateuco para a nossa fé? O Pentateuco é fundacional para tudo aquilo em que cremos. Nele nós encontramos a afirmação de que todas as coisas vieram à existência, o relato de como tudo veio a dar errado no mundo em que vivemos, e podemos ler a respeito de como tudo pode ser consertado pelo soberano e gracioso Senhor da Aliança, no Pentateuco. No Pentateuco encontramos a estrutura, criação, queda e a redenção. Criação, queda e a redenção. Então nós sabemos de tudo. Algo trazendo para a nossa vida, algo não está certo? Pode ser consertado? Claro que pode. Pode ser consertado. O plano da redenção. Deus está pronto a abençoar todo aquele que se achega a Ele. Que é central, o plano da redenção, que é central na nossa como visão, ou seja, a nossa visão cristã. A real importância do que está registrado no Pentateuco pode ser percebido, acima de tudo, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, pois a sua encarnação teve o propósito de expiar a culpa do pecado humano e de restaurar tudo aquilo que foi arruinado pelo pecado. O Pentateuco aponta para Cristo. Então, Cristo é tudo. Que bom a gente saber disso e ter isso no nosso coração, que cada texto da Palavra de Deus, tudo que está arrolado nesse livro maravilhoso que nós temos em nossas mãos para nós estudarmos, aponta a Cristo. E quando a gente olha por esse lado, com essa fé de tudo aponta a Cristo, se torna tão mais fácil para nós ir entendendo as coisas. Por quê? Porque a gente olha de uma maneira diferente. A gente não olha as coisas como história, mas por quê? Não fica aqueles pontos de interrogação, mas por quê? Mas reconhece a soberania de Deus, plano de Deus, reconhece que Deus tem plano. Tem plano para quem? Para a minha vida. Deus tem plano para a minha vida. A aplicação. Como tem sido o seu relacionamento com o Pentateuco? Você consegue perceber qual importante é o Pentateuco para a nossa fé cristã? Como você vê nele o Evangelho? Vamos encerrar então. Que Deus abençoe ricamente, que nós possamos prosseguir
né, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Amém?